Esse é um sociólogo cristão chamado Paul Freston, talvez conhecido de alguns irmãos. E alguns anos atrás, logo que saiu a pesquisa realizada no último censo do IBGE, ele escreveu um artigo para a revista Ultimato. O título do artigo foi uma pergunta da seguinte forma: como será a igreja evangélica brasileira de 2040? E aí, em seu texto, Paul Freston, ele escreveu, entre muitas coisas, o seguinte: saiu nos jornais o resultado de uma pesquisa do IBGE com dados interessantes sobre a realidade evangélica no Brasil. O dado que mais nos chamou a atenção é o que diz respeito à categoria evangélica que mais cresce: o evangélico sem igreja. O evangélico sem igreja. Entenda por evangélico sem igreja a pessoa que diz crer no evangelho, crer na salvação que há em Jesus Cristo. Uma pessoa que ora, até lê a Bíblia, mas que também crê que para se tornar um seguidor de Jesus Cristo, ela não precisa ser parte efetiva de uma igreja organizada. Essa na qual nós estamos sentados aqui hoje, conversando um pouquinho. Esses são os evangélicos sem igreja, a categoria que mais cresce. É engraçado isso, né? Categoria dentro dos evangélicos que mais cresce. E quais são os argumentos utilizados por essas pessoas? Como isso foi uma notícia que chamou a atenção, algumas pessoas decidiram fazer uma espécie de pesquisa, procurar saber o que é isso. Por que as pessoas não queriam mais ir à igreja? Querem, se dizem evangélicas, mas não querem ser parte efetiva de uma igreja organizada. E dentre muitas respostas, eu separei algumas aqui. Igreja é uma instituição liderada por homens hipócritas. Por isso, eu não participo de uma. Igreja é um lugar onde eu vou e as pessoas só me julgam. Por isso eu não vou. Eu não preciso ir. Igreja é um lugar onde só tem gente falsa. E eu não vou. Já basta pessoas falsas no meu trabalho, no meu vizinho, etc, etc. Igreja é um emaranhado político como os mais sujos da nossa realidade. Dentre outras questões, assim vai, assim por diante. Eu quero trazer algumas questões importantes a respeito disso. Primeiro, uma igreja saudável, de fato, é uma igreja cheia de gente ruim. Uma igreja, para ser uma igreja saudável, ela de fato tem que ser uma igreja cheia de gente ruim. Certa vez, Jesus, ele, quebrando muito dos seus paradigmas, ele se encontrava comendo com publicanos e pecadores. Pessoas nas quais a sociedade odiava, não queria chegar perto. E aí os mestres da lei, os religiosos, vendo aquilo, questionaram Jesus. Como é que o senhor senta com essas pessoas para comer e tal? E aí, Jesus percebeu isso e a resposta dele foi assim: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Consequências de pessoas pecadoras são características ruins. Então, uma questão importante: para uma igreja ser saudável, ela precisa ser formada por gente ruim. Se uma igreja descambar para o outro lado e começar a achar que para ela ser boa e saudável, ela precisa ter gente boa, pode ter muita coisa dentro da igreja, menos Jesus. Menos Jesus. Uma segunda questão importante: por se tratar
de um local saudável, cheio de gente ruim, provavelmente nós teremos decepções dentro da igreja. Muito provavelmente. Eu não tenho dúvida nenhuma que a maioria de nós aqui, principalmente aqueles que já nasceram na igreja, tiveram as mais variadas decepções. Eu tive muitas, e eu decepcionei muitas pessoas. Mas veja, essa é uma questão importante a ser observada, porque as Escrituras nos dizem que maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem que deposita na humanidade a sua segurança. Essa é a ideia desse texto. Maldito é o homem que deposita em outras pessoas ruins uma igreja saudável, a razão da sua existência. Maldito é o homem e a mulher que olha aí para o lado de vocês, ou para frente, ou para trás, ou para mim, ou para o pastor Ricardo, ou para qualquer pessoa da nossa comunidade, e deposite a sua confiança. Maldito é o homem, as Escrituras dizem para nós. Então, por se tratar de um local que, para ser saudável, precisa ter gente ruins, certamente nós teremos também decepções. Certamente. Se você se converteu agora, está chegando agora, eu já queria deixar isso claro para você. Provavelmente, em algum momento da sua história aqui na CPV, você vai se decepcionar com alguém. Talvez comigo, talvez com o pastor Ricardo, talvez com uma pessoa que te convidou para vir à igreja. E não é por isso que a igreja deixa de ser saudável. Questão importante. E uma última questão importante. Não existe base bíblica para justificar a prática dos desigrejados. Essa é a categoria que foi criada. Se você for em livrarias evangélicas, você vai encontrar uma infinidade de livros que foram lançados, principalmente nos últimos 10 anos, que vão trabalhar essa temática, os desigrejados, que são os evangélicos que não querem participar de uma igreja. Mas, antes da gente continuar, essa é uma questão importante. Por mais que seja um local onde, para ser saudável, precisa ter gente ruim, a consequência disso são frustrações naturais, não existe base bíblica nenhuma, e eu desafio qualquer um de nós aqui nessa manhã a me convencer do contrário disso. Não existe base bíblica nenhuma que justifique a prática dos desigrejados. O autor da carta aos Hebreus, a gente vai conversar um pouquinho mais à frente a respeito desse texto aqui, deixa isso muito claro. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Aqui tem um equívoco de interpretação muitas vezes. As pessoas pegam o costume de alguns como se fosse o costume de alguns congregar. Não. Estava acontecendo que era costume de alguns deixar de congregar. E aí então o autor da carta aos Hebreus diz, olha, está vendo? As pessoas estão deixando de congregar. Não é um dado privilégio da nossa geração, não. Por que não? Porque certamente as pessoas estavam se decepcionando com pessoas na igreja, se frustrando com pessoas na igreja, e etc. Desses que são as justificativas. Mas não existe base bíblica para isso. Não existe base bíblica para isso. Na semana passada nós vimos que a centralidade da nossa vida deve ser nutrir a nossa paixão por Deus, certo? Então, com essa nutrição adequada da minha paixão por Deus, mais do que pela minha família, mais do que pela missão de Deus, mais do que pelo meu trabalho, mais do que por qualquer outra coisa boa, mas como nós vimos em determinado momento da nossa vida, pode se tornar, além de boa, ao ponto de ser Deus para nós, nós precisamos nutrir a nossa paixão por Deus, revelado em Jesus Cristo. E à medida que nós nutrimos a nossa paixão por Deus, revelado em Jesus Cristo, nós então encontramos paz, mesmo em meio ao caos. Nós deixamos de viver desesperos,
vivemos pesares, lembra? Pesar é quando eu estou passando por um momento muito difícil, mas eu ainda tenho um ponto fixo onde eu posso correr. Quando esse ponto fixo é Deus, revelado em Jesus Cristo, então eu tenho pesares. Mas o desespero, como nós vimos, é quando eu perco o meu bem último. Aí eu perco a paixão pela vida. Então, quanto mais nós nutrimos a nossa paixão por Deus, revelado em Jesus Cristo, quanto mais isso se torna real na nossa vida, mais eu, consequentemente a isso, me apaixono pela minha vida, que está escondida em Jesus Cristo. Então eu vivo de forma apaixonadamente equilibrada em pesares e em alegrias. Mas eu vivo, eu não quero desistir. E aí, esse Deus tão grande e que se fez tão pequeno em Jesus Cristo, nos convida nessa manhã a termos paixão pela nossa vida, nos apaixonando pelo que Ele tem de mais especial, a sua noiva, a igreja, e ao nutrir a nossa paixão pela noiva de Jesus Cristo, aquilo que Ele tem de mais especial, nós também vivemos de forma apaixonada a nossa vida. E assim como eu trabalhei metodologicamente na semana passada, eu queria trazer 3 questionamentos com 3 respostas dentro das Escrituras. O primeiro questionamento é: por que me apaixonar pela igreja? Ou por que nós devemos ser apaixonados pela igreja? Sim, esse lugar de gente ruim, esse lugar onde eu certamente serei decepcionado, mas também esse lugar onde eu não tenho base bíblica para deixar de estar, uma vez que eu sou apaixonado por Jesus. Por que nós devemos nos apaixonar pela igreja? Por quê? Vá preparando aí sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, por favor, onde a gente vai extrair a base para essas respostas que nós daremos aqui nessa manhã. Por que nós devemos ser apaixonados pela igreja? Por quê? Por quê? Para alguns teólogos, voltados especificamente para o Novo Testamento, mais especificamente ainda para epístolas, a carta de Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso, é a coroa dos escritos de Paulo, para alguns estudiosos de epístolas. Um teólogo chamado William Barclay, ele vê Efésios como a rainha das epístolas paulinas. William Taylor diz que Efésios é a pedra de cobertura da estrutura maciça dos ensinamentos de Paulo. Grandes estudiosos. E sabe o que é mais impressionante e interessante nisso? Que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, inicia a sua carta, que para muitos é a rainha das cartas paulinas, falando da igreja. Então, por que nós devemos nos apaixonar pela igreja? Nós devemos nos apaixonar pela igreja porque é um sinal visível de que nós somos apaixonados por Jesus. Ser apaixonado pela igreja é um sinal visível de que você, de que eu, de que nós somos apaixonados por Jesus. Veja como Paulo inicia a sua carta aos Efésios no capítulo 1, nos 6 primeiros versículos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte do nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual Ele nos deu gratuitamente no amado.
é importante a gente ter consciência de algo aqui. Deus não escolheu você. Deus não me escolheu. Deus escolheu um povo. Infelizmente, a nossa leitura bíblica ela é muito influenciada pelos óculos do individualismo. Mas, mais uma vez, eu quero fazer um desafio a você. Enquanto nas Escrituras, em algum momento, Deus falando que escolheu um indivíduo, Deus escolheu um povo, do Antigo ao Novo Testamento, um povo. Então, eu não sou igreja. Eu posso dizer que sou muito apaixonado por Jesus. Eu posso dizer que eu me rendo à sua salvação. Eu posso dizer que me relaciono com Ele, mas as Escrituras não me dão base para dizer que eu sou a igreja. Você não é a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Por isso, nós precisamos nos apaixonar por ela, porque é um sinal visível de que nós somos apaixonados por Jesus. Ele vem até nós e Ele expressa essa relação de amor pela sua igreja numa relação muito conhecida por todos nós. A relação que Jesus expressa, a paixão dele pela sua igreja, é a mesma relação expressa entre um noivo e uma noiva. Eu queria que vocês prestassem atenção em mim aqui. Por favor, não se assuste, mas é verdade. Se você tem o objetivo de ser meu amigo, se você tem um objetivo pessoal de ser meu amigo, de sair comigo para tomar um vinho, de sair, me convidar para ir à sua casa para comer um churrasco, uma pizza, ou sair para bater papo, tomar um café, mas você não quer se relacionar com a minha esposa, nem vem. Se você quer construir relação comigo, mas não quer se relacionar com a minha esposa, a gente não vai construir relação. Deu para entender o que eu quero dizer? Se você quer ser apaixonado por Jesus, se você quer se relacionar com Jesus, ser amigo de Jesus, chamar Jesus para entrar na sua casa, mas não quer se relacionar com a noiva dele, nem vem. A igreja é a noiva de Jesus. É o bem mais precioso dele. Se você o ama, necessariamente você precisa amar a igreja. Não tem jeito. Não tem saída. No capítulo 5 de Efésios, a gente encontra um paralelo que parece que ele está deslocado dentro da carta. Porque, de repente, nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre a igreja, sobre a salvação que há em Jesus, e meio que do nada, ele começa a falar da relação existente entre o marido e a sua esposa, no capítulo 5. E aí nós encontramos um paralelo entre a relação do marido com a esposa, com a relação de Jesus com a sua noiva. E aí, já no finalzinho dessa trama, elaborada dentro da Epístola aos Efésios, no capítulo 5, nós encontramos um versículo que é chave para a gente entender o que Paulo está querendo demonstrar aqui. Versículo 5, o capítulo 5, versículo 32, diz assim: este é um mistério profundo. E aí, talvez a gente poderia pensar assim, realmente é um mistério profundo o relacionamento entre o marido e a esposa. É um mistério. A Marina me aturar. Mas veja, olha o mistério que Paulo está falando. Refiro-me, porém, ao relacionamento de Cristo com a sua igreja. Irmãos, não tem como a gente
explicar muito em palavras isso, ou querer entender exatamente isso, mas o fato é que existe um mistério entre a paixão de Jesus pela sua noiva, a igreja. Então, se eu sou apaixonado por Jesus, mas não quero ser apaixonado pela igreja, não vai rolar. Não vai rolar. Se você quer constituir amizade comigo, mas eu não posso levar a minha esposa junto, não vai rolar. Não vai dar certo. E aí eu queria trazer um cuidado importante que muitas vezes nós estamos negligenciando. Muitas vezes eu negligencio esse cuidado. Muitas vezes eu vejo pessoas negligenciando esse cuidado. Mas é um cuidado que nós precisamos ter quando nós tratamos da noiva de Jesus. Nós não somos autorizados a julgar a igreja. Lembra? A pesquisa, só tem gente hipócrita, só tem gente que me julga, só tem isso, só tem aquilo, eu não me sinto bem lá, a música é ruim, aquela pregação foi horrível, a roupa do pastor tinha que estar de terno. Presta atenção, nós não somos autorizados a julgar a igreja de Jesus. Amém? Amém. Veja, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Para tornar isso prático, eu não tenho dificuldade nenhuma, não tenho mesmo. Eu sei que vocês, maridos e esposas, também não têm. Eu não tenho dificuldade de olhar para minha esposa e detectar problemas nela. Assim como ela não tem dificuldade nenhuma de olhar para mim e detectar problemas em mim. Agora, eu não gosto se você vier falar da minha esposa comigo. Eu não vou gostar. Eu tenho quase certeza que você, marido, não vai gostar se eu chegar para falar mal da sua esposa com você. Ou do seu marido com você, esposa. Por mais que ele ou ela tenha problema. Mais uma vez, entendeu? Só Jesus pode julgar a noiva dele. Mais ninguém. Mais ninguém tem permissão para isso. Por mais que tenham verdades por trás do julgamento. A igreja é a noiva de Jesus. Portanto, nós precisamos nos apaixonar por ela, se nós somos apaixonados por Jesus. Se nós dizemos que somos apaixonados por Jesus, a demonstração visível disso é a nossa. Com isso vem a sua noiva. Nós precisamos ser apaixonados pela igreja de Jesus. E aí, se então nós somos apaixonados por Jesus, precisamos nos apaixonar pela igreja. E a igreja não é você, não é eu. Somos nós. Somos nós. A questão é, como nutrimos a nossa paixão pela igreja? Como esse local onde eu me frustro, esse local onde pessoas me julgam, esse local onde tem um monte de gente hipócrita, a começar por quem vos fala, como nós nutrimos a nossa paixão pela igreja? Que com todos os seus defeitos, a palavra de Deus diz que está sendo restaurado para um dia chegar diante do noivo, sem mácula e sem ruga. Mas ela ainda não está assim. Ela ainda não está assim. Não espere dela hoje isso. Mas é a paixão de Jesus. Eu preciso me apaixonar por ela, para ser apaixonado por Jesus. Mas como que a gente nutre isso? A resposta é, nós nutrimos isso sendo parte dela, ao invés de cliente dela. E aí eu queria trazer algumas relações entre essa ideia de cliente e parte. Cliente e parte. Pensa num cliente, aquela hora que você vai para um restaurante. Nesse momento nós somos clientes, nós somos servidos, ok? Então eu queria trazer algumas diferenças entre ser cliente e entre ser parte. Clientes apontam o erro e diz: quem deveria ter feito isso?
clientes de igreja, e nós estamos com umas igrejas cheias de clientes. Clientes da igreja apontam o erro, que existem, ok? Existem o erro. Existem erros dentro da igreja. Muitos clientes apontam o erro e dizem: quem é que deveria ter feito isso? Parte, tem a visão e diz: é o meu chamado, eu faço. Entendeu a diferença? O cliente olha para o erro e diz: quem é que deveria ter feito isso? Aquele que é parte da igreja diz: sou eu que estou vendo, então é porque eu que tenho que fazer. Clientes dizem: hoje eu não gostei da pregação. Parte diz: o que é que Deus queria trabalhar em mim através da pregação de hoje? Clientes dizem: o pastor não veio falar comigo hoje. Isso é um absurdo. Parte diz, ou faz. Parte procura o pastor e pergunta: se está tudo bem? Se está tudo bem? Clientes procuram um defeito. Parte busca solução. Busca solucionar. Clientes querem ser servidos. Parte querem servir. Essa é a dinâmica do reino. Quer ser o primeiro? Então seja o último. Quer ser servido? Então sirva. Cliente, quando sobra tempo, aparece. Parte entende que é a sua prioridade. Clientes, quando está cansado, prefere ficar em casa assistindo esporte espetacular, ou preparando um churrasco, sei lá. Parte diz: estou cansado, mas é minha prioridade, porque é a noiva de Jesus. Clientes não priorizam os dízimos e as ofertas. Parte são generosos porque entendem: tudo vem de Deus. Você que nos visita hoje, se você vier aqui durante esse ano todo, eu acho que você não consegue encher uma mão das vezes em que a gente menciona a palavra dízimos e ofertas. Os nossos membros entendem bem disso. Sabem que eu estou falando que é verdade. Mas tem determinado momento que a gente precisa lembrar que ser parte é entender que nós precisamos ser generosos, porque tudo vem de Deus. Ao invés de passarmos por momentos de crise, e depois que a gente resolver os nossos problemas pessoais, se sobrar alguma coisa, eu dou o meu dízimo e a minha oferta. Presta atenção, gente, por favor, não entenda isso como o que de fato a gente vê hoje muito arraigado dentro daquilo que tem sido aí ventilado como evangelho, ok? Não é isso. A ênfase da nossa comunidade em relação à adoração não é mais para o dízimo, ou mais para a música, ou mais para o serviço. Tudo está no pacote da adoração. Tudo. Ok? Mas eu preciso priorizar isso aqui. Clientes não priorizam os dízimos e as ofertas. Partes são generosos porque entendem que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo é dele. A gente infelizmente vive muito a realidade da clientela na nossa igreja. Não estou dizendo a nossa igreja local, ok? Na igreja da noiva de Cristo espalhada. Mais uma vez, por quê? Porque nós somos muito influenciados, a nossa geração dos nossos pais, avós, pelo iluminismo que traz consigo aquela coisa do individualismo, do hedonismo. Eu só me envolvo se estiver me trazendo prazer, eu só me envolvo até falar alguma coisa que eu não gostei. Mas perceba uma coisa, isso não vem de Deus, isso não tem base bíblica, não tem. E Jesus não chama seguidores para se tornar
conhecidos da sua noiva, mas para se tornarem amigos, apaixonados por aquilo que ele tem como seu maior bem, maior tesouro. O pastor Tim Keller, ele traz uma triste realidade. Ele diz assim: muitos querem essa ideia de comunidade, amizade. É óbvio, nós vivemos um momento em que, onde as pessoas... Opa, peraí. Vou voltar aqui. Aí. Ele traz essa realidade quando ele aponta assim: olha, muitas pessoas querem fazer parte de uma comunidade, ter amizade e tudo mais. Todo mundo está carente. Todo mundo. Mas aí olha só o que ele diz. Mas aí é você mencionar a responsabilidade e compromisso com as pessoas, com o próximo, e elas correm para o outro lado. Cliente. Querem o que pode receber, mas não querem se doar. Mas aí eu queria trazer uma pergunta para nós. Como é que nós nos tornamos parte disso? Como nós somos parte disso? Se a resposta da forma correta de eu nutrir minha paixão pela igreja vem a partir de eu ser parte ao invés de cliente, e aí apontando todas essas diferenças entre uma coisa ou outra, isso que o pastor Tim Keller traz para nós, tal, como é que eu me torno parte disso? Veja só o que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, nos dá a resposta para isso. Ele diz: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós temos a tendência de olharmos para as Escrituras com os nossos óculos do individualismo, mas perceba, quantas vezes eu ouvi pessoas falando desse texto: você precisa se encher do Espírito Santo. Mas perceba, o que o texto está dizendo para nós é: nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós, a igreja de Jesus Cristo, a igreja, se você tem a intenção de ser cheio do Espírito Santo para se tornar um desigrejado, isso não vai acontecer na sua vida. Porque Deus não chamou indivíduos para serem cheios do Espírito Santo, Ele chamou a igreja para ser cheia do Espírito Santo. A igreja. É um equívoco trabalhar esse texto aqui de forma individualizada. Certo, nós fazemos isso, nós pessoalmente buscamos ser cheios do Espírito Santo em nós, mas isso acontece para se desdobrar, para ter como consequência, veja, falem entre si, perceba, estejam juntos, cantem juntos, agradeçam juntos, louvem juntos, deem graça juntos. É para isso que nós somos cheios do Espírito Santo. Não é para ficar sentado no quarto assistindo um culto da internet, porque eu não gosto de pessoas, porque eu não gosto de gente. Por mais duro que isso pareça, Jesus não quer se relacionar com pessoas assim. Nós somos igreja. Deus quer encher do Espírito dele a igreja. A igreja. O povo dele. E é só como povo de Deus, como igreja dele, como noiva dele, cheios do Espírito dele, que então nós nos apaixonamos por esse negócio que tem tudo para não ser apaixonante. Pelo primeiro que entrou nessa porta de hoje, que sou eu. E por vocês também. Mas nós somos uma igreja saudável, cheia de gente ruim. Cheia de gente ruim. E para nutrir a paixão por essa igreja, saudável por ser cheia de gente ruim, só existe uma maneira de isso se tornar possível. O Espírito Santo de Deus adensando sua presença em nós. Não em mim, não em você, em nós. A igreja dos nossos dias, infelizmente, está cheia de clientes
clientes vão a restaurantes e se algo sai fora do que ele esperava, então ele sai e vai para outro. Eu quero abrir um parênteses aqui. Se você tem vindo de outra comunidade para a nossa igreja, você é muito bem-vindo. Okay? Porque a ideia disso que nós estamos tratando hoje não é levantar uma bandeira da CPV, ou da igreja tal, ou da igreja... Não. Cara, o que você precisa analisar é se a igreja é centrada no Evangelho. É isso que você precisa analisar. Tudo que vem a mais ou menos disso aí, eu tenho quase certeza que a gente vai chegar diante de Jesus e ele vai falar assim: cara, eu perdoei esse negócio, bom, não precisava ter nada disso. Precisa a igreja ser centrada no Evangelho. Okay? Então, se você está vindo de um outro local e você tem encontrado em nós uma igreja centrada no Evangelho, você é muito bem-vindo, porque a igreja de Jesus não é a igreja presbiteriana, não é a igreja batista, não é a metodista, não é a assembleia, é a igreja de Jesus. Então, Deus, na sua maravilhosa graça, bondade e soberania, Ele permite que a gente tenha igrejas que talvez gostem de bater palma mais, outras menos, tal. A igreja precisa ser centrada no Evangelho. É isso que ela precisa ser. Fecha parênteses. Nós temos uma igreja cheia de clientes que vão à igreja como vai a um restaurante. Enquanto está sendo bem servido, eu fico. Na primeira vez que eu preciso levantar para pegar o prato, aí já não serve mais, porque alguém que tem que trazer para mim. Mas a igreja de Jesus Cristo não é o restaurante que eu e você frequentamos. Jesus Cristo quer que nós sejamos parte dela, ao invés de clientes dela. E essa é a única maneira de nós nutrirmos a paixão pela igreja. Porque é a única maneira de Jesus Cristo trazer sobre nós o seu Espírito, nutrindo a nossa paixão por aquilo que Ele mais é apaixonado, a sua igreja. Por fim, fechando a nossa série, como é que a nossa paixão pela igreja traz como consequência a paixão pela vida? Afinal, esse é o tema central da nossa série, Loucos por Viver. Resgatando a paixão, resgate a paixão pela vida. Nós vimos como Deus faz isso em nós, e eu queria fechar essa manhã falando: Deus também usa a igreja para resgatar a sua paixão e a minha paixão pela vida. Sabe como é que isso acontece? À medida que nós vivenciamos a prática sobrenatural do uns aos outros. À medida que nós experimentamos, vivenciamos a prática que é sobrenatural do uns aos outros, então nós vivemos a nossa vida de forma apaixonada. Essa parte do texto termina com Paulo dizendo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Uma das possibilidades a serem utilizadas para a tradução dessa expressão sujeitar, aqui no texto grego, é tornar-se dependente. Uma das coisas mais difíceis da nossa sociedade, da qual nós fazemos parte. Tornar-se dependente. Depender. Como eu já contei, eu não quero de coração superdimensionar, mas essa semana eu tive uma oportunidade real. Talvez por alguns momentos, perder minha paixão pela vida. Momentos de nervosismo que todos nós passamos, momentos de estresse, de bater na cabeça: puxa, por que eu fiz isso? Coisas que estão ao nosso redor, que acontecem com todos nós, e que uns mais e outros menos, mas nos faz perder a paixão por aquele dia, por viver, pelaquela semana. Isso aconteceu comigo. Quem convive comigo de perto sabe que acabou meu dia, acabou minha paixão por aquele dia. Mas sabe o que é que me deu força para continuar apaixonado pela vida?
Porque no mesmo momento, eu entrei no meu celular, eu tinha a igreja para eu ligar. A igreja. Eu liguei para várias pessoas. A pessoa que eu ia atender e que precisava do meu atendimento, precisava da nossa conversa, foi a primeira pessoa que me abraçou. Foi Jesus me abraçando. E aí minha vida começou, mesmo com pesar, se tornar apaixonante. Minutos depois, 2 irmãos da nossa comunidade, o Fábio e o Saulo, chegaram. Eu não consegui nem conversar com ninguém. E aí um começou a resolver uma coisa, o outro começou a resolver outra. E o pastor Cabo me ligou. Recebi um monte de mensagem. Isso é a prática sobrenatural de uns aos outros. E que nos faz continuar vivendo de forma apaixonada. Mesmo com pesar. Mesmo com pesar. Agora, se eu sou um desigrejado, o que ia acontecer é que eu ia entrar no site da igreja e não estava tendo culto. E eu não conheço ninguém. Pensam igrejas que passam culto online, a gente pensa também nisso aqui, mas que isso seja uma curva fora, que isso seja uma exceção, que isso seja um momento de viagem, um momento que eu estou fora, estou de férias, eu não quero perder o culto. Mas isso não é a prática de ser igreja. Isso não é a prática. Eu conheço igrejas em que a frequência do culto é maior na internet do que presencial. Isso não é ser igreja. Com todos os seus desafios, a única maneira da igreja fazer com que eu me apaixone pela minha vida é quando eu vivencio na prática e de forma sobrenatural uns aos outros. Uns aos outros. Quando eu tenho vocês, quando vocês me têm, quando nós temos uns aos outros, que por sinal é uma das expressões mais utilizadas no Novo Testamento. Uns aos outros. Uns aos outros. E é o que nos faz ser apaixonados pela vida. O autor da carta aos Hebreus mostra isso para nós de forma bem contundente. Quando ele, ao explicar toda a ação de Deus em resgatar um povo através de Jesus Cristo, que rasga o véu, que possibilita de novo uma conexão com o Pai, após ele dizer tudo isso, a ele nos encorajar, nos apegar firmes a essa esperança que é Jesus Cristo, pela fidelidade dele, ele termina esse bloco dizendo: considerem uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. As boas obras desse texto aqui, amor, não são essas práticas assim, de boas obras esporádicas ou pontuais. Por exemplo, no Natal, algumas pessoas dão uma limpa no guarda-roupa e levam para algum orfanato, ou coisas parecidas. São práticas de boas obras, mas não é isso que está sendo expresso nesse texto aqui. Práticas de boas obras, encorajamento de amor, aqui é algo contínuo que acontece na igreja e faz com que pessoas se apaixonem pela vida. Na igreja, não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima um dia, quando vocês veem que a coisa está se fechando. Nós precisamos da igreja. Ninguém aguenta sozinho. Pode durar por um tempo, mas com pouco tempo, eu arrisco dizer,
nós começamos a perder pessoalmente a vida do Espírito Santo em nós. Porque, lembre-se, se encher do Espírito é algo para a igreja e não para a pessoa, não para o indivíduo, é algo para a igreja. Então, enquanto nós estamos como igreja, nós devemos buscar ser cheios do Espírito. Mas, e essa é a comparação que o apóstolo Paulo faz, assim como uma pessoa bêbada não tem controle da sua vida, por ela estar bêbada, ele diz, a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, para que o Espírito Santo controle a igreja. Mas isso é para pessoas, povo, nós, não para indivíduos, você ou eu. Então, o convite de Jesus para nós, nessa manhã, encerrando essa série, é para que nós tenhamos uma vida de intimidade sim com Ele, apaixonados por Ele. O Evangelho ele nos chama ao arrependimento, ele nos chama a deixar de lado a nossa rebelião. Esse é o chamado do Evangelho, que pela morte e ressurreição de Jesus se torna real, possível. Mas isso não é um privilégio de indivíduos, assim como muitos privilégios da nossa sociedade. Um indivíduo pode comprar um carro tal, o outro não pode. Um indivíduo pode viajar para tal lugar, o outro não pode. Um indivíduo, enfim, igreja não é isso. Não é um indivíduo pode se tornar um seguidor de Jesus, não. Um povo, uma igreja, pessoas juntas são a igreja de Jesus. E é para isso que Jesus nos chama. Para que dessa forma, nós como igreja, apaixonados por Ele, consequentemente apaixonados pela sua noiva, à medida que nós nutrimos essa nossa paixão, sendo cheios da vida dele, do Espírito dele em nós, parte ao invés de clientes, com todas as suas responsabilidades, e à medida que nós vivenciamos a prática do uns aos outros, nós nos apaixonamos pela nossa vida, porque não tem nada melhor, em alegria ou tristeza, do que ter uns aos outros. Sozinho, seja alegre ou triste, não tem graça. É bem melhor, como igreja, uns aos outros. E o desafio para nós, essa manhã, de forma específica aqui é, primeiro, gente, procure uma célula. Gente, procure uma célula. Converse com quem tem isso. Procure uma célula, que é o lugar, o ambiente onde você vai aprofundar a sua paixão pela igreja e, consequentemente, pela sua vida, uns aos outros. Não deixe. Pega o informativo, vê qual horário tem. Você não é cliente em nome de Jesus, você é parte. Procure, vá, experimente, se envolva, faça isso. Segundo, caso esteja desencorajado a ser parte efetiva de uma igreja local, de uma igreja local, essa ou outra, ok? Mas caso você esteja desencorajado a ser parte disso, e aí, voltando, será um prazer ter você como parte, se você ainda não é, da nossa igreja, ok? Mas a nossa igreja ela não é nem melhor nem pior, tá bom? Saudável porque tem gente ruim. Caso esteja desencorajado a ser parte efetiva de uma igreja local, peça para que o noivo o apaixone novamente pela sua noiva, a igreja. Ninguém mais vai te convencer disso. Peça para Jesus, que é apaixonado pela igreja, te convencer a ser apaixonado por ela. Terceiro, peça para que Jesus, o dono da igreja, o noivo dela, enche o seu coração de desejo por servir generosamente a igreja na qual você é parte, de forma igual, com os seus dons, talentos, tempo, recursos financeiros ou não. Peça para que Jesus coloque no nosso coração esse desejo de adoração intenso, como parte da igreja dele. Parte da igreja dele. E se você é alguém que está aqui nessa manhã e de fato se encaixa nesse grupo de pessoas que, poxa, Pedro, eu me frustrei tanto, eu não aguento mais. Eu também, não aguento mais.
frustra. Mas é a única forma de ser apaixonado pelo noivo, me apaixonando pela noiva, quando eu começo a viver uns aos outros, mesmo em dias de pesares, eu consegui dormir sorrindo. Por quê? Não porque eu sou forte, mas porque a igreja me fortaleceu. Vamos orar? Deus, bendito, soberano, maravilhoso. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos convida a ser parte efetiva daquilo que é o seu bem maior, a sua igreja. Pai, eu quero te pedir nesse momento, para que o teu Espírito Consolador, e que sempre nos apresenta novas oportunidades, venha ao encontro de corações que estejam aqui, porventura, nessa manhã, desanimados com a igreja, talvez frustrados, cansados, machucados. Deus, traga cura, em nome de Jesus. Quero pedir pela nossa igreja aqui em específico, Deus. Senhor, muitas vezes o nosso coração é tendencioso a fazermos parte do grupo dos clientes, mas nós queremos fazer parte do grupo daqueles que amam exageradamente a sua noiva. Nós queremos ser parte. Pai, em nome de Jesus, existem pessoas aqui no nosso meio que precisam ser impactados com a ação do Teu Espírito para se tornarem parte efetiva. Deus, e o Senhor sabe bem, eu não estou dizendo aqui sobre ter um nome no hall de membros, mas ser parte, servindo com dons, talentos, sendo generosos com tempo, recursos. Senhor, encha a sua igreja com o Teu Espírito, para que a gente possa viver assim, em nome de Jesus, Pai. E Pai, usa-nos uns aos outros, para que a gente possa despertar paixões pela vida de pessoas que chegam até nós sem paixão pela vida. Deus, eu te agradeço muito, Senhor, porque eu pude experimentar isso de forma prática, real, sobrenatural essa semana. E o que me fez ter paixão para continuar o meu dia, a minha semana, foi a igreja. Obrigado, Senhor. Pai, livra-nos de acharmos que a gente pode tomar o lugar de juiz da Tua igreja, Senhor. Quebranta o nosso coração nesse sentido. Não deixa a gente cair nessa besteira de falar mal da Tua noiva. Enche o nosso coração de graça, misericórdia, perdão, amor, uns aos outros, Pai. É assim, Deus, que nós queremos viver. É assim, Deus, que eu peço que esse ano seja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aprofunde laços, vínculos entre cada um de nós aqui e, em específico, essa igreja na qual nós estamos sendo chamados a participar. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos viver assim, para a Tua honra, para a Tua glória, esperando o dia em que nós chegaremos diante do Senhor como Sua noiva, sem mácula, sem culpa, perfeita. Em nome de Jesus. Amém.